Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Espaço e Comunidade. Esse é um programa produzido pelos alunos de Comunicação Social da Universidade de Guarulhos. Eu sou o Felipe Thier. E no programa de hoje nós vamos conferir algumas dicas com a dentista Flávia Marinho. Não perca a nossa agenda cultural dessa semana. E no nosso bloco de entrevistas, entrevistamos a professora Rosa Laiso e vai falar um pouquinho mais sobre o álcool nesse carnaval. Não saia daí, o programa Espaço e Comunidade começa agora. Confira agora algumas dicas com a dentista Flávia Marinho. O tártaro e a cárie são os principais problemas bucais encontrados no consultório dentário, onde os pacientes sempre procuram evitá-los. Como podemos evitá-los? Podemos evitar o tártaro e a cárie através de uma boa escovação. Essa escovação ela deverá ser feita logo após o café da manhã, o almoço e o jantar. Escovando bem os dentes, estaremos livres de cáries e de tártaros. As cáries podem, numa etapa mais evoluída, levarem o paciente a ter dor, a terem problemas de tratamento de canal e muitas vezes até a perder o dente. Com o tártaro, nós também temos alguns outros problemas. Com a evolução do tártaro nós temos a gengivite, que se não tratada vira uma periodontite, que também é uma inflamação um pouco mais grave das gengivas, também afetando a parte óssea da estrutura bucal. E se não tratada a periodontite, o paciente pode perder o dente por eles ficarem moles. Então, no consultório dentário, a gente trabalha muito na prevenção, cuidando das cáries e dos tártaros, orientando e tratando sempre os nossos pacientes. Pegue um papel e uma caneta e anote aí a agenda cultural dessa semana. A programação para o Carnaval de 2014 já começou e conta com um desfile de blocos e escolas de samba e também os tradicionais bailes com marchinhas carnavalescas. Todos os eventos serão realizados pela Secretaria de Cultura e terão entrada gratuita. Quem quiser acompanhar os desfiles irão acontecer no sábado, domingo e segunda-feira, dias 1º, 2º e 3º de março. Pessoas com alguma deficiência contarão com camarotes específicos, além do apoio da Secretaria de Saúde, Transportes, Trânsito e Segurança. O acesso ao camarote só será permitido a pessoas com deficiência e um acompanhante. O local do desfile será o mesmo utilizado do ano passado, a Avenida Joaquina de Jesus. O encerramento acontece na segunda-feira, dia 3, com as apresentações das escolas do Grupo Especial, a partir das 21 horas. A noite terá Caprichosos da Vila, Parque Secap, Império do Samba, Unidos da Vila do Tijuco, Vai Quem Fica e Imperatriz do Morro. Se houver alguma dúvida, entrar em contato com a Secretaria de Cultura. O telefone é 2087-4160. O programa Espaço e Comunidade vai para um breve intervalo. Não saia daí! Eu já vaguei pelo desconhecido, peguei atalhos errados, implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira para a professora me esquecer. Me encolhi feito caracol porque tinha espinhas na cara. Já chorei por nada e já ri por tudo. Provei bebidas amargas porque achava que a vida era um porre. Me apaixonei perdidamente. Achei tudo lindo. Desisti, fugi, voltei, reconciliei. Eu reconheço meus pontos fracos e não desisto nunca. Corro atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta e voar por aí. Só que eu morro de medo de altura. Borboleta!
Estamos de volta com o programa Espaço e Comunidade. E hoje nós vamos falar de um tema bem interessante, o álcool. E para isso nós trouxemos a professora Rosa de Fisiologia daqui da universidade. Tudo bom, professora? Boa tarde, tudo bem? Como vai? Professora, me fala um pouquinho sobre o que o álcool faz no organismo, quando ele cai direto no organismo. Bom, em primeira instância, boa tarde a todos, obrigada pelo convite, né? E eu tenho que agradecer, porque é uma pauta falando sobre o carnaval, uma época de grande alegria e felicidade a todos, né? Mas eu peço que todos tenham bastante cuidado, pois ao mesmo tempo que você faz a ingesta do álcool em um momento de alegria, em um momento de euforia, esse álcool ele vai para onde? Direto para a sua corrente sanguínea. Indo direto para a sua corrente sanguínea, ele causa alguns efeitos, pois ele libera, né, outras proteínas, outras toxinas, outras enzimas do seu organismo que não são tão propícias para o momento. Em grande quantidade, como por exemplo a serotonina, ela é extremamente conhecida como uma substância que causa o bem-estar, faz com que a pessoa se sinta eufórico, bem feliz, relaxado, né? Alegre, relaxado, né? Só que ela em grande quantidade também, né, que é o que pode acontecer, leva a pessoa a ter um êxtase maior, ele se sente mais feliz, mais potente, mais alegre, né? Então ele precisa ter um cuidado com essa mudança de comportamento, pois essa mudança de comportamento pode ser alterada também, né? Algumas pessoas ficam tão eufóricas que posterior a essa euforia podem se tornar agressivas, tomarem atitudes aí que às vezes não condizem com o ambiente, né? Ou se exporem demais também, se exporem não exposição só física, mas a temperaturas, a locais, muitas horas sem hidratação. Então, assim, o que eu posso dizer é que precisa de uma cautela na ingesta do álcool. Entendi. E quais são as consequências, assim, a curto prazo da ingestão do álcool? A curto prazo, o álcool ele entra no nosso organismo, como eu falei, né? Ele tem um papel importante aí no nosso sistema neurotransmissor da serotonina. Então, posterior a isso, o que acontece? Eu tive a ingesta do álcool e o álcool ele é eliminado do nosso organismo, mas não totalmente, pois ele é feita essa filtragem na nossa parte renal. Então, como eu não tenho toda essa liberação, eu tenho o quê? Eu tenho essa absorção do álcool no meu organismo. É um lado que não é positivo, pois com o passar do tempo, uma quantidade de acúmulo de ingesta de álcool, eu posso fazer com que essa pessoa tenha uma deficiência em outros sistemas, como no sistema digestório, que é o seu estômago, no seu sistema hepático, que é o seu fígado, no seu sistema renal também, porque ela inibe a liberação de uma proteína lá no nosso sistema nervoso, né, que faz com que a pessoa tenha uma quantidade maior de descarte de urina, vai mais vezes ao banheiro, uma maior necessidade de micção. Entendi. Então, a longo prazo, atinge não só o fígado, né, como popularmente a gente está acostumado, atinge também a outras áreas. Outras áreas. Entendi. E o que é essa tão famosa ressaca? Bom, a ressaca, ela é um efeito que ocorre aí no nosso organismo e o que acontece? O álcool, ele entra no seu organismo, né? E dependendo do tipo que você tem, da sua tolerância, do seu estilo de vida, do seu hábito de consumo de álcool, ele tem um efeito. Em algumas pessoas, uma quantidade pequena de álcool, uma latinha de álcool, de 200 a 350 ml, faz o mesmo efeito de uma pessoa que ingeriu meio litro de uísque. Então, esta é a nossa maior preocupação, alertarmos as pessoas da sua tolerância. A pessoa tem que se conhecer um pouquinho para saber qual é a quantidade e saber o seu limite da ingesta do álcool. Porque se ela no caso, absorve uma maior quantidade do álcool, na verdade o etanol no nosso organismo, e essa quantidade não é compatível com a sua tolerância, as manifestações são mais severas. A pessoa chega a ter coma alcoólico. Como é esse coma alcoólico, né? Aquela pessoa foi ao hospital e estava em coma alcoólico, porque ela fez uma ingesta de álcool, de etanol, numa quantidade muito maior que o organismo dela conseguiria suportar, tá? Então, isso também a gente pede cuidado com a quantidade de álcool que você está ingerindo, pois o seu organismo responde por você.
cada um com uma tolerância, só que nós temos uma quantidade de álcool que é tolerada pelo organismo. Sim, até temos aí o bafômetro que vai estar na ativa, graças a Deus, né? Ajudando os nossos amigos carnavalescos a não abusarem. Então, o bafômetro, ele tem um limite que você pode tolerar de álcool para dirigir, para se expor, para estar em lugares que exijam a nossa coordenação motora, né? As nossas ações como dirigir, andar, falar, porque o álcool ele mexe com toda essa parte do nosso sistema nervoso central. Entendi, assim, queria que você falasse um pouquinho mais o que acontece dentro do nosso organismo, porque assim, as pessoas vão tomando uma cervejinha, outra, e depois não para mais de ir no banheiro. Ah, tá. O que acontece? Essa parte do nosso organismo que a pessoa vai várias vezes ao banheiro, justamente é quando eu falei para você. Nós temos lá no nosso sistema nervoso central a liberação, né? E nesta liberação que ocorre, ela está totalmente ligada na fisiologia renal. E, no caso, o álcool faz com que eu tenha a inibição, e nesta inibição dessa parte neurotransmissora, eu libero uma grande quantidade de eliminação de água, que é onde eu tenho a desidratação, eu libero muita água e o álcool fica no meu organismo. Então, eu libero mais rápido a minha quantidade de água e tenho uma maior quantidade de álcool no meu organismo. Entendi. Então, a gente tem que tomar um grande cuidado agora, principalmente nesse verão que está bem intenso, né, esse ano, com essa ingestão da cerveja, vai tomando uma, tomando outra, acha que está ali se hidratando e, na verdade, está perdendo... Não, Felipe, uma coisa que eu acho importante falar para você, nós não nos hidratamos com a ingesta do álcool. Sim. Não existe maior e nem melhor hidratação do que você ingerir a própria água, né? Sim. A água, ela tem um poder maravilhoso, ela te reidrata, ela te equilibra, ela faz aí que você tenha um equilíbrio dos seus eletrólitos. Então, assim, muito cuidado em confundir, eu vou tomar refrigerante, eu vou tomar suco. Por favor, tenha uma maior ingesta de água mesmo, água pura, né? Não são águas aí gaseificadas, águas que contêm corante, que levam o nome de água, porque essas águas eu considero que não tem a mesma pureza da água, né? Enfim, é o nosso, podemos dizer assim, no vulgo, como o solvente. Não é que é o solvente só universal, né? A água, ela tem um poder maravilhoso, porque ela está em 70% da composição do nosso organismo. 65% a 70%. No nosso sangue, nas nossas células. Perfeito. Professora, e por que quando a gente come alguma coisinha antes de tomar alguma bebida alcoólica, melhora um pouquinho, assim, a gente acaba passando menos mal? Quando? A gente ingere alimentos antes. Ah, tá. Eu penso assim, como eu posso explicar? Na verdade, você, durante todos esses dias, procure ter uma boa ingesta de água, uma alimentação equilibrada, pois você está tendo um desgaste físico. Ninguém pula, né? Ninguém sai no carnaval, ninguém vai para uma escola de samba para ficar parado. A pessoa vai para uma alegria, vai para se divertir, e ali ela tem o quê? Ela tem perdas também, perda de peso, perda de energia, né? Então, o que ela precisa? Lá no seu estômago, você produz que nós chamamos o suco gástrico, que é um ácido gástrico. E o que ela faz? Quando ela também tem o estômago vazio, ela tem uma produção, às vezes, de suco gástrico, e o que ele faz? Ele agride a mucosa estomacal. Então, é necessário que a pessoa tenha uma alimentação, mas uma alimentação equilibrada. Vamos partir do seguinte princípio. Eu comi muito, né? Me alimentei aí, eu sempre cito a feijoada, comi uma feijoada, tomei uma caipirinha, vou pular o carnaval. O meu organismo, ele está naquele momento passando por um processo digestório. Então, o que eu preciso? Eu preciso do foco no meu estômago, na minha parte estomacal, que é a parte gástrica, certo? Se isso tem uma alteração maior, se eu, durante esse momento, eu estou desgastando a minha energia pulando, sambando, dançando, mais o álcool, o etanol no meu organismo, lá no meu sistema nervoso central, toda essa fisiologia alterada, obviamente, com uma alteração do meu suco gástrico, o que eu sinto? O famoso enjoo, mal-estar, e isto levando a pessoa a expelir algo, que é o vômito, né? Ela vai vomitar, não tem como falar outra coisa, né? Passei mal, bebi demais, estou de ressaca, vomitei. E a culpa é do alface. Com o alface estava mal lavado. Não foi nem o excesso de álcool, nem a feijoada,
e nem as noites mal dormidas, né? Então não significa que se a pessoa se alimenta, é isto que provoca. É todo o seu organismo que precisa de um tempo fisiológico. E se você fica sem se alimentar também, você não está reparando o seu organismo. Você não reparando o seu organismo com tudo que ele precisa, proteínas, líquido, você tem o quê? Você acaba se desidratando. E a desidratação também faz parte dessa época. Nós suamos muito, né? A sudorese, ela tem um papel nessa fase aí intensa, né? O calor do verão, que ainda nós estamos no verão. Então, peço que as pessoas tomem bastante cuidado. Se alimentem, sim, mas não adianta encher a barriguinha lá, encher o estômago, né? E sair pulando o carnaval 4 horas ou saindo. Então, por gentileza, se alimentem bem, se hidratem bem, né? Tomem uma quantidade de água o suficiente para essa hidratação. Não gosto de água? Vale a pena ressalvar. Todo tipo de alimento, ele tem uma quantidade de líquido. Então, se alimente bem, tome sucos, até um pouquinho de refrigerante, né? Para conseguir aí essa síntese melhor do organismo, um reparo. Entendi. E, professor, uma dúvida particular minha, assim, e aquele lance do doce? O pessoal fala assim, você come bastante doce, tem alguma coisa a ver, tem alguma diferença com relação ao álcool? Você está ingerindo alguma... Olha, você tem uma parte assim, quando nós absorvemos uma quantidade de álcool, o que o doce realmente é? Quando você fala em doce, você se refere ao quê? A uma glicose. Com certeza. Né? Então, a interação mesmo no nosso organismo é um efeito que ocorre da glicose no nosso organismo junto à molécula do etanol, a molécula do álcool. Então, ela tem um efeito que faz com que a pessoa realmente tenha, como eu posso dizer, uma diminuição da quantidade do álcool no organismo. Entendi. Até quando o pessoal passa muito mal, vai para o hospital e acaba tomando a glicose. A glicose, ela tem todo um papel, né? Ela melhora a pessoa, ela é uma fonte energética também, faz com que a pessoa se sinta melhor, né? Então, é um complemento, fora o soro que ela precisa, né? Para hidratação, para que ela melhore as suas sensações, né? Para que ela volte a reparar o que o álcool fez com que ela perdesse no organismo. Principalmente aí, quando eu falei para você nessa parte lá do sistema nervoso central, que lá na nossa hipófise aí eu tenho um controle, né? E esse controle ele é importante porque eu preciso de algumas absorções. E quando ela não ocorre, eu tenho uma deficiência. Tá? Entendi. Assim, pessoas que não costumam beber no seu dia a dia, assim, às vezes nem de final de semana, só em datas comemorativas, tem algum risco maior? Tem. Pois essa pessoa, ela provavelmente responde, ela tem uma tolerância menor. Ela não está exposta diariamente, porque o que acontece? A pessoa quando bebe, se você repara, ela bebe, ela tem alteração de humor, ela tem alteração de comportamento, ela tem dificuldade na sua incoordenação, ela não tem coordenação motora e ela acha que está bem. Esta pessoa que pode ter bebido uma simples latinha de cerveja, ela também apresenta esses sinais. Só que a pessoa que no dia a dia já convive com esse hábito, a sensação que ela tem, que é menor que a outra pessoa, não, ela já tem um controle sobre essas sensações. Aí ela controla essas sensações, mas elas também apresentam, elas têm. Só que, qual a diferença de novo? Cada organismo responde a uma tolerância. Isso eu falo porque nós observamos nas pessoas que ingerem bastante ou pouco álcool. Então, existem pessoas que já ingerem o álcool em quantidade, que elas vão ganhando uma maior tolerância ao álcool, então cada vez elas têm uma maior quantidade de álcool no organismo e assim acham que ainda é pouco. Enquanto outras, com um simples copo, que nem eu falei, uma latinha de cerveja, ela já se sente extremamente mal. Entendi, então varia muito mais do organismo, porque o pessoal fala, não, eu sou grandão, sou fortão, sou pesado, ou varia mais de organismo para organismo? Varia de organismo e também, né? Nós temos o álcool, uma porcentagem no álcool, né? Então, nós percebemos que o álcool, ele tem. Quando você pega uma cerveja, você tem uma porcentagem em tantas quantidades de álcool. Quando eu pego outro tipo de cerveja, uma maior porcentagem. A mesma coisa um destilado, né? Que é uma quantidade muito maior de álcool, né? Um malte, né? Que é uma quantidade, aí não só o organismo, como também a porcentagem que eu tenho naquele etanol, naquele álcool.
Então, eu preciso saber qual é a porcentagem que eu tenho ali para que meu organismo... Mas também eu tenho a tolerância. Se a pessoa, durante muito tempo, ela já está acostumada a ter uma quantidade específica diária, ela vai começando a ter essa tolerância nessas sensações, mas continua sendo muito prejudicial em todos os seus sistemas, né? Como rim, coração, fígado. Entendi. Então está muito mais ligado à concentração do etanol na bebida, esse mal, por exemplo, uma cerveja. Porque o pessoal, cerveja às vezes está na praia, toma 1, 2, 3, 4, 5, 10 latinhas, 15 latinhas e aparentemente ali já está embriagado, mas continua bem. Agora, se você for tomar vodka ou uísque, os destilados em geral, com uma menor quantidade você já apresenta um outro quadro, né, de A sua absorção é mais intensa, né? Porque ele tem uma porcentagem muito maior no seu teor alcoólico. A palavra é essa, né? Me faltou agora teor alcoólico. Entendi. E assim, eu queria que você deixasse claro para o pessoal de casa por que bebida e direção não podem se misturar nesse carnaval. Bebida e direção. Primeiro eu peço a todos muito cuidado. Deixem o carro, a moto, a bicicleta em casa, tá? Se você não tem, às vezes, alguém que vá ou volte com você, usem aí os transportes públicos, né? Um táxi, né? Não estou fazendo propaganda, mas pedindo encarecidamente, pois você salva a sua vida e salva muitas vidas agindo dessa maneira. Por quê? Você tem, sim, toda uma dificuldade, como eu falei, lá no seu sistema nervoso central, né? E essa dificuldade, ela se apresenta aonde? Na sua parte motora, né? Então, você tem dificuldades de andar, de falar, os seus reflexos mudam, você tem os seus reflexos mais lentos. Então, sendo assim, você imagina, saio de uma festa, ingeri uma quantidade grande de álcool, o meu organismo, mesmo achando que ele está bem, ele não está, ele está alterado, e no momento de euforia eu pego meu carro e vou a 150 km por hora. Sim. Eu tenho consciência disso? Até sei que estou errado, porém a euforia faz com que eu haja desse jeito. Então, eu aconselho que realmente as pessoas, elas tenham cautela neste momento, que elas procurem deixar os seus carros em casa, porque isso causa uma intoxicação, e a pessoa tem sim, ela tem esses efeitos, uma incoordenação motora, tá? E o aumento de euforia. Entendi. Então, incoordenação motora e aumento de euforia não combinam. Entendi. Desde uma quantidade bem pequenininha até uma quantidade maior, sempre tem uma alteração. Tem uma mudança. Você teve o contato com o etanol. Entendi. E ele no seu organismo, ele causa alterações. Perfeito. Então, muito obrigado, professora. Foi muito esclarecedor. E estamos finalizando aqui o programa Espaço Comunidade. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, ligue para nós, 2464-1796.